Vamos ver, vamos torcer para que não dê nenhum problema. Está gravando. E aí, tá todo mundo vendo o PDF? Tranquilo? Show. Então, gente, a aula de hoje, basicamente, se resume em operadores da mecânica quântica, tá? Operadores da mecânica quântica. Deixa eu ver se eu coloco em tela cheia aqui. E em tela cheia não dá para eu olhar o chat, eu não sei. Vocês estão vendo perfeitamente a apresentação? Alguém poderia falar? Sim, professor. Então, eu resumi a aula de hoje, né? Operadores em mecânica quântica. Nesse sumáriozinho, a gente começar com a notação de Dirac. Dirac foi um matemático que ele criou a notação de Dirac, que é muito usado, né, em mecânica quântica, principalmente pelos físicos, tá? Na realidade, essa notação de Dirac é nada mais, nada menos do que uma integração. Então, eu vou mostrar no decorrer da aula para vocês o que significa isso. Aí vem a definição de operadores, propriamente dito, a relação de um operador com a equação de Schrödinger, comutação de operadores, o que seria um operador hermitiano, operadores lineares, que são de grande importância na mecânica quântica, o postulado 2 da mecânica quântica, lembrando que teremos uma aula falando só de postulados da mecânica quântica, demonstração do operador momento a partir das equações da mecânica clássica, operador hamiltoniano e sua importância e alguns exercícios. E fora isso, a gente vai falar um pouquinho da parte matemática por trás do princípio da incerteza de Heisenberg, onde entraria a importância dos operadores no princípio da incerteza de Heisenberg, tá? Todo mundo aqui saberia dizer o que é um operador? O que seria um operador? Vou ter que diminuir aqui para eu aceitar a gente que está entrando. Só um minutinho. O que seria um operador? É melhor deixar assim pequenininho. Eu acho que vocês só veem a tela aqui da apresentação, né? O que seria um operador por definição? Multiplicação, a gente poderia dizer que é um operador? O que vocês acham? Multiplicação, divisão, soma, subtração, raiz quadrada, potenciação. Isso seria um operador? Seria uma operação matemática ou tanto faz? A gente sabe que as operações básicas da matemática são soma, subtração, multiplicação e divisão, né? Mas isso a gente poderia definir como operador? Tem alguém aqui tentando entrar? Ah, já vi. Ok. Fala aí alguma coisa, gente, ou pelo menos escreve. O Bruno é um operador matemático. Sim, e multiplicação, enfim. Então, operação ou operador, por definição, acaba sendo, de certa forma, a mesma coisa, né? E agora, o que seria um operador por definição? O que um operador poderia fazer
em relação a uma função. Facilitar a resolução. Não, por definição, o Rodrigo, operador é todo dispositivo matemático capaz de transformar uma função numa outra função. Então, a definição é bem simples assim. Todo dispositivo matemático capaz de transformar uma função em outra função. Então, por exemplo, se eu tenho f de x é igual a x mais 5, e eu aplico nesse f de x igual a x mais 5 o operador some 5, aí se eu aplicar o operador some 5 à função f de x, eu vou ter como resultado uma função g de x igual a x mais 10. Então, esse operador ele está transformando uma função em outra função, tá? Aí vem aqui uma notação importante em mecânica quântica, tá? A notação de Dirac, tá? Foi uma proposta, né? Não sei o que está acontecendo aqui. Está escurecendo a minha tela. Não sei se travou. Minha apresentação travou aqui. Não sei se está pesando a minha memória RAM aqui, mas ele está travado. Bem, eu vou fechar e vou abrir de novo. Fechar e abrir aqui de novo, tá? E apresentar novamente. Vamos voltar aqui. Notação de Dirac, tá? Foi uma notação proposta pelo físico e matemático, né? Paul A.M. Dirac, denominada braquete, tá? Em que o estado quântico descrito pela função psi de W é representada pelo símbolo, aí uma barrinha vertical, W, sinalzinho de maior. E essa representação ela é chamada de ket. E seu complexo conjugado transposto é dado por sinal de menor, W barrinha. Então, o ket ele é nada mais, nada menos do que uma matriz coluna, enquanto o Bra ele seria o complexo conjugado transposto de ket, por isso que eu botei estrela aqui, tá? E o que seria o complexo conjugado o complexo conjugado transposto de uma matriz coluna? Seria a própria definição de matriz linha. Então, se você quer transformar uma matriz coluna numa matriz linha, você aplica o complexo conjugado transposto. Isso aí a gente aprende em matrizes e determinantes, né? Mais especificamente falando, álgebra linear, tá? E representativamente, o que seria o complexo conjugado transposto? Como que a gente representaria? A gente representaria por asterisco, a gente poderia representar também colocando um Tzinho aí de transposto, ou então o daga. O daga é uma letra grega que ele é igualzinho a um crucifixo. Então, tanto tendo asterisco como o crucifixo, né, no lugar do asterisco, ou então T, a gente poderia chamar isso de nosso
nossa matriz transposta. E mais específico, sendo que o mais usado é o asterisco. Por quê? Para dizer que é o complexo conjugado transposto, que a gente está trabalhando com números complexos. E olha que interessante aqui. Quando eu pego uma matriz coluna e multiplico por uma matriz linha, que seria o quê? O produto escalar. Na realidade, eu estou fazendo o produto de uma matriz linha por uma matriz coluna, que é o BRA vezes o CAT, o produto escalar de um vetor BRA por um vetor CAT é dado pelo quê? Pelo somatório, né, de W1 vezes W1 estrela mais W2 vezes W2, na realidade, W1 estrela vezes W1 mais W2 estrela vezes W2 mais WN estrela vezes WN. Isso é nada mais, nada menos do que um somatório. E o que nos dá, por definição, para quantidades infinitesimalmente pequenas, a própria definição de integrais, tá? E aí, se tratando, né, de coordenadas x, y, z, a gente integra isso em todo o espaço, né, que é esse d tal seria nada mais, nada menos que dx, dy, dz, em todas as três dimensões, tá? Então, toda vez que a gente pega uma matriz, né, linha e multiplica por uma matriz coluna, a gente vai ter como resultado um escalar, tá? Então, o bacana dessa operação é que de uma coisa que a gente não pode medir, uma matriz linha e uma matriz coluna separadamente, a gente vai ter como resultado uma quantidade mensurável, tá? Então, isso é regra. Toda vez que a gente multiplica uma matriz linha por uma matriz coluna, a gente vai ter como resultado um escalar, que pode ser representado por integral psi d estrela psi w d tal. Ou melhor, aqui, como eu chamei todo mundo de w aqui, é psi w estrela psi w d tal, tá? Aí vem a definição que a gente comentou aqui. O que seria um operador? Operador é uma estrutura ou dispositivo matemático que age sobre uma função para transformá-la em outra função. Funções descrevem relações matemáticas entre números. Função age sobre uma variável para gerar um novo valor. Então, por exemplo, eu tenho f de x igual a y. Agora, um operador age sobre uma função da seguinte forma, tá? Uma coisa importante aqui, a notação de operador. Toda vez que a gente tiver uma variável com um chapeuzinho com acento circunflexo, a gente vai dizer que esse é o operador. Então, se eu tenho o O com acento circunflexo, eu estou falando do operador O. E como que a gente lê isso daqui? Aplicando-se o operador O na função de f de x, vou obter o g de x. E isso está de acordo com a definição de operador. O operador é todo dispositivo matemático que, ao agir sobre uma função, nos dá uma outra função. Existem alguns casos especiais de operadores, que a gente vai falar mais adiante, que é o operador hermitiano, tá? Ele é especial porque, já adiantando aqui, o operador hermitiano, ele, ao agir numa função, ele vai nos fornecer um valor escalar vezes essa mesma função. E isso aí é a chave, né,
de todo o desenvolvimento da equação de Schrödinger, principalmente, né, quer dizer, da mecânica quântica, principalmente se tratando da equação de Schrödinger. Seguindo aqui, os operadores que interessam a gente na mecânica quântica, eles serão matrizes ou derivadas. Assim, se eu tenho que o meu operador é igual d de x, tá? Que é derive em relação a x. Isso é um comando, é o meu operador. Então, se eu aplicar o meu operador derive em relação a x em f de x, a gente vai ter como resultado o f' de x. Tranquilo até aí? Definições básicas de cálculo, né? Acaba sendo um lembretezinho. Ao aplicar um operador deriva em relação a x no f de x, vamos ter como resultado o próprio f' de x. E aí, no caso de maior relevância em mecânica quântica, é quando um operador reproduz a mesma função multiplicada por uma constante k, como em. Então, se eu aplicar o operador numa função f de x e nos fornecer k vezes f de x, isso daqui é a base de todo o desenvolvimento da equação de Schrödinger. Então, seguindo aqui, tá? O exemplo, ó, ao aplicar o operador O na função de onda psi, eu vou obter um valor A vezes a função de onda psi, tá? Quando isso ocorre, de um operador ao ser aplicado numa função e nos fornecer como resultado um valor vezes essa mesma função, esse valor vai ser denominado de alto valor. É uma propriedade a ser medida, uma propriedade mensurável. E, nesse caso especial, a função vai se chamar autofunção, tá? Então, nesse caso, teremos a função psi será autofunção do operador A, tá? Que é o que ocorre na equação de Schrödinger, naquela fórmula resumida da equação de Schrödinger. Ao se aplicar o operador hamiltoniano na função de onda psi, a gente vai obter a energia vezes a função de onda psi. Então, nesse caso, a nossa energia total do sistema vai ser o alto valor. A nossa função psi vai ser nossa autofunção. E o operador hamiltoniano é um operador, né? Na realidade, hamiltoniano em mecânica clássica, por definição, é energia cinética mais energia potencial. Então, isso se resume. Agora, o operador energia cinética mais o operador energia potencial vai nos dar, por definição, o operador hamiltoniano. Então, se eu pego um operador que é dito como extraia a energia total do sistema na função de onda psi, a gente vai ter um alto valor que vai ser a energia total do sistema. Tá? Como é que funciona isso? No decorrer da aula, a gente vai ver alguns exemplos e aí vou mostrar a vocês, né? Operador, por exemplo, momento linear, operador energia total, como descrever isso, aonde que entra a constante de Planck nisso, que é importantíssima, a importância também dos números complexos, enfim, tá? E aí vem algumas propriedades dos operadores, tá?
Então, dois operadores podem ou não comutar entre si. O comutador de dois operadores, isso também é definição lá na álgebra linear, A e O é representado por, aí a gente colocaria entre colchetes os operadores A, vírgula, operador O, isso nos daria A vezes O menos O vezes A. Mas isso não seria... Bem, aí viria uma pergunta. Quanto que vocês acham que daria A vezes O menos O vezes A? Espera aí que tem alguém tentando entrar aqui. Ok. Quanto que vocês... A Vitória falou ali zero. O que vocês acham? A vezes O menos O vezes A. No caso nulo, será que sempre seria nulo? Seria que sempre seria nulo? Todo mundo concorda que daria zero? O que vocês acham? Bem, vocês se lembram no início que os operadores importantes para a mecânica quântica são matrizes ou derivadas? Então, se eu pego, né, uma derivada, por exemplo, deriva em relação a x vezes deriva em relação a y, seria o mesmo que deriva em relação a y vezes deriva em relação a x? O mesmo para uma matriz. Digamos que eu tenho uma matriz A vezes uma matriz B. A matriz A vezes a matriz B seria a mesma coisa que a matriz B vezes A? Não. Exatamente, Vitória, não. Não, não seria, é diferente, tá? Então, pode ser igual a zero, mas nem sempre vai ser igual a zero. Aí vem uma propriedade da comutação, tá? Para verificar o valor de um comutador, ele deverá ser aplicado sobre uma função, isto é, tá? Se ao aplicar o comutador AO em uma função e essa operação nos der um valor igual a zero, os operadores comutam, ou seja, possuem autofunções em comum. E diferente de zero, as propriedades dos operadores não podem ser medidas simultaneamente. Isso daqui é parecido com o quê? Vocês já viram isso em algum momento na química? Se ao operar o comutador AO numa determinada função e der um valor diferente de zero, significa dizer que as propriedades dos operadores não podem ser medidas simultaneamente. Vocês já chegaram a ver algo parecido em Química Geral 1? E aí? Vitória não se recorda. Um monte de gente falando não lembra. Eu acho que a Química Geral 1 não foi tanto tempo atrás, né? Foi? Então, beleza. A Brenda, ela fez Química Geral comigo, né? Eu não sei se foi a 1 ou a 2.
Mas, enfim, vou tentar recordar vocês aqui. O que anuncia o princípio da incerteza de Heisenberg? Ah, bacana, Brenda. O que significa? O que anuncia o princípio da incerteza de Heisenberg? Não se lembram? Não estou falando do Heisenberg do Breaking Bad, não. Estou falando do Heisenberg, né, da química. Né? Se bem que o Breaking Bad era químico também. Pode escrever aí, gente, ou falar o que anuncia o princípio da incerteza de Heisenberg. Hein? Ninguém escreve, Iago? Iago, João? Poxa, não se lembra, Rodrigo? Caramba! Que o momento e a posição de uma partícula não podem ser medidas simultaneamente, tá? Então, o momento e a posição de uma partícula não podem ser medidos simultaneamente. É esse que é o enunciado do princípio da incerteza de Heisenberg. E a aplicação do comutador foi a base que o Heisenberg teve para descrever matematicamente o seu famoso princípio da incerteza, tá? Isso aqui vocês não viram em química geral, mas alguém falou para vocês, né, que o princípio da incerteza de Heisenberg diz que o momento e a posição de uma partícula não podem ser medidos simultaneamente, tá? E aí veio o Hermite, tá? Definição de operador hermitiano. Operador hermitiano apresenta autovalores reais. As propriedades físicas são representadas por operadores hermitianos lineares. Um operador O é hermitiano se o meu valor médio de O for dado pela integral de π estrela, o O, operador O sendo aplicado entre os dois operadores de tal, nos der O. Para isso, o operador ele tem que estar normalizado. E qual seria a condição de normalização que vocês aprendem em cálculo? Não sei se é em cálculo 1 ou cálculo 2. Para eu ter uma condição, uma função normalizada, por definição, eu tenho que essa função vezes o complexo conjugado dessa função vezes ela vai ter que nos dar 1. Então, ou a gente pode escrever assim, né? Se eu tenho psi, o bracket, né? Psi O psi j é igual a psi O psi j estrela. Isso significa dizer que psi estrela psi j vai nos dar um valor de 1, e aí esse O vai sair dessa integração, tá? E isso aí define o quê? O postulado 2 da mecânica quântica, ou seja, as funções psi e psi j são autofunções linearmente independentes geradas pelo operador O. E isso enuncia o postulado 2 da mecânica quântica, que diz: todos os valores calculados para as propriedades serão números reais. Isso pode ser utilizado mesmo se O for dado por um número complexo. Tá? Então, são definições aí do cálculo.
tá? A gente, de certa forma, em mecânica quântica, a gente acaba fazendo uma revisão de matemática, né? Então, por exemplo, seja a função f uma combinação linear das funções g1 e g2, deixa eu ver se alguém chamou aqui. Ninguém chamou no grupo, não. Ok. Seja a função f uma combinação linear das funções g1 e g2, eu posso escrever o quê? Que a função f vai ser dada por uma constante 1 vezes G1 mais uma constante 2 vezes G2. Tá, mas aonde isso pode ser aplicado em mecânica quântica? Aonde que isso poderia ser aplicado? Será que isso poderia ser aplicado no orbital molecular? Se pudesse ser aplicado no orbital molecular, como que poderia ser aplicado no orbital molecular? Digamos que o meu F seja dado por π e que meu G1 seja dado por φ1 e o meu G2 seja dado por φ2, em que o π seria a função de onda que representa o sistema e o φ1 e o φ2 representam o átomo 1 e o átomo 2, sendo que o átomo 1 está ligado ao átomo 2. Se o C1 for muito maior do que o C2, o que isso poderia significar fisicamente? O que vocês acham? Fisicamente, isso poderia significar o quê? Vocês querem que eu tente escrever aqui? Tá, então vou pegar um exemplo aqui. Vou parar de compartilhar. Vou compartilhar agora uma tela de escrita. Tipo um caderninho aqui. Então, vou compartilhar uma tela escrita aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Ok. Vamos supor, gente, que eu tenha, tá? Deixa eu ativar aqui. Que eu tenha aqui um átomo 1 ligado a um átomo 2, tá? Eu tenho um átomo 1 ligado a um átomo 2. E que a densidade eletrônica dessa molécula, átomo 1 ligado ao átomo 2, fosse expressa por uma combinação linear das funções de onda que representam o átomo 1, que eu vou chamar de φ1, e a função de onda φ2. Para eu fazer uma combinação linear das funções φ1 e φ2, eu teria que escrever como? Psi total desse sistema seria dado por C1 vezes φ1 mais C2 vezes φ2. C1 φ1 mais C2 φ2. E se o meu C1 for muito maior do que o C2, o que isso significa fisicamente? O que vocês acham que isso significa fisicamente? C1 muito maior do que C2. Não é isso não, João Vitor. Não é desprezível, não. Estou falando lá para a molécula de 1 ligado a 2. Molécula 1, 2. O que isso representaria fisicamente? Vou falar uma coisa para vocês que vocês vão, de certa forma, aí ficarem
né? No caso eu, né? Eu cheguei a me emocionar quando eu estudei isso e aprendi isso, né? Mas eu acho que eu falando para vocês o significado físico disso, vocês também vão se emocionar. Exatamente, Rafael. Exatamente. Então, isso aqui significa dizer, fisicamente, que se eu tenho aqui o meu átomo 1 ligado ao átomo 2, que a densidade eletrônica em cima do átomo 1 vai ser muito maior do que a densidade eletrônica em cima do átomo 2, tá? Vou botar até um pouquinho maior aqui. Então, a densidade eletrônica em cima do átomo 1 vai ser muito maior do que o átomo 2. Isso expressaria para a gente um outro conceito que vocês viram em Química Geral 1. Por exemplo, eletronegatividade. Tá? Então, o meu átomo 1 ele seria muito mais eletronegativo do que o átomo 2, porque os elétrons se concentrariam mais em cima do átomo 1 do que no átomo 2. Por isso que eu sempre chamo a atenção, por exemplo, como é que se escreve o íon hidroxila? Tá? O íon hidroxila. Seria isso aqui, ó, OH-. Inclusive, muitos profissionais, muitos químicos, professores e tal, por uma questão de estarem ambientados a isso, claro, e conceitualmente sabem, né, que todo mundo sabe, todos nós sabemos, que o oxigênio, tá, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a densidade eletrônica estaria em cima de quem? Maior densidade eletrônica estaria em cima do oxigênio. Então, o correto, né? Correto de se escrever o OH- seria O menos H. Assim seria a forma correta de se escrever OH-. Justamente por quê? Porque a densidade eletrônica, primeiro, pelo fato do oxigênio ser bem mais eletronegativo que o hidrogênio, e a densidade eletrônica se concentrar mais, né, ter maior predominância em cima do oxigênio. Tá? Então, olha que bacana. Agora vocês não estão vendo simplesmente uma combinação linear vista por um matemático. Vocês estão vendo aqui que esse psi daqui, ele vai se tratar do nosso orbital molecular, esse φ1 vai ser o nosso orbital atômico 1, e esse outro aqui vai ser o nosso orbital atômico 2. E aí aqui a gente chega também à definição de orbital molecular, que vocês viram em inorgânica. Que o orbital molecular ele é dado pela soma de um orbital atômico mais outro orbital atômico. E em quântica, né, a gente olha assim, psi total, que representa a molécula 1, 2, é dado pela combinação linear das funções φ1 e φ2, que combinação linear seria uma soma, né, de uma constante vezes φ1 mais uma constante vezes o φ2. Tranquilo? Então, agora vocês estão vendo a mecânica quântica, né? A aplicação da mecânica quântica no entendimento da densidade eletrônica. Isso aí é muito bacana. Então, voltando aqui ao nosso slide,
Voltando ao nosso slide aqui, deixa eu abri-lo. Espera aí. Engraçado que ele agora não quer voltar. Mas deixa eu voltar aqui ao nosso slide. Tá aqui. Voltando ao nosso slide, tá? Então, a aplicação do operador O sobre a função será dada por uma combinação linear. E o bacana, tá? É que esse operador O, ele vai se distribuir pelas duas combinações lineares. Então, é o que fala aqui, ó. O operador O se distribui nos termos entre parênteses e age sobre cada função. Note que O deriva em relação a x é linear, enquanto O eleve x ao quadrado não pode ser escrito na forma da relação acima. E aqui eu estou falando de duas situações diferentes. E aí, seguindo. Assim, o postulado 2 estabelece uma correspondência entre a propriedade e o operador que se descreve. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho a propriedade tempo, o símbolo do tempo vai ser dado por T minúsculo, o operador tempo, T minúsculo. O momento, P de x, é dado por menos IH cortado, dROM x. A posição, olha a constante Planck entrando aí, que a gente já viu, em que o H cortado, ele é nada mais, nada menos do que H sobre 2π, tá? Eu deixei aqui demonstração para vocês darem uma pesquisada na internet como se demonstra que o operador P de x pode ser dado por menos IH cortado dROM x. Já a posição, o símbolo é dado em x e o operador posição permanece x. O momento é um pouco diferente. Aí vamos brincar um pouquinho aqui. Segundo a mecânica clássica, a energia cinética, física 1, né, de um determinado sistema de massa m é dada por 1 sobre 2m, P de x ao quadrado, mais P de y ao quadrado, mais P de z ao quadrado. Isso aí a gente está escrevendo assim por se tratar de quê? De uma soma vetorial. Por isso que a gente pode escrever dessa forma, tá? Quando a gente fala em grandezas físicas, como força, energia cinética, energia potencial, a gente está tratando de vetores. Então, por isso que não é uma multiplicação, tá? É uma soma vetorial, tá? P de x ao quadrado, mais P de y ao quadrado, mais P de z ao quadrado. Se for só em função de px ao quadrado, a gente vai ter o quê? O momento, ele não é o momento ele é dado pelo o quê em física clássica? O que seria a definição de momento? O que seria a definição de momento? Momento é igual a massa vezes velocidade. Exatamente, Tainá. É massa vezes velocidade. Então, vamos supor que eu estou calculando o momento de uma partícula se movendo somente na direção x, tá? Uma partícula se movendo no eixo x. Então, o que eu vou ter? m2, v2 sobre 2m. m2 dividido por m corta. E aí vamos ficar o quê? Com a própria definição que a gente aprende de energia cinética, que energia cinética é dada por mv2 sobre 2. Substituindo aqui, a gente vai ter isso. Mas só que a gente vai falar de derivadas, tá? Então,
Tem aqui isso aqui a gente pode fazer junto. Usando a definição da tabela para o operador momento, obtemos para a energia cinética que o operador energia cinética vai ser dado por menos h cortado ao quadrado sobre 2m gradiente ao quadrado. Como a gente pode demonstrar isso daqui? Como que vocês acham que a gente pode demonstrar isso daqui? Hein? Então ele fala, usando a definição da tabela para o operador momento, que momento é dado por menos IH cortado d-ROM x, obtemos para a energia cinética T chapeuzinho é igual a menos H cortado ao quadrado sobre 2m vezes gradiente ao quadrado. Como a gente pode demonstrar isso daí? E aí? Primeiro, o que seria gradiente ao quadrado? O que seria gradiente ao quadrado? Eu creio que todos viram isso com a professora de operações unitárias, né? O processo, sei lá, não lembro qual a disciplina. E aí? O famoso operador nabla. Já ouviram falar no operador nabla? Esse triângulo aqui do Superman. Ah, beleza, nabla. O que seria o nabla? Nabla seria, né, o gradiente ao quadrado. E o que seria o gradiente ao quadrado? O que seria gradiente ao quadrado? Vou abrir aqui a telinha para a gente retornar aqui. Deixa eu ver aqui se alguém chamou do grupo. Não, acho que está todo mundo aí, ninguém mais entra aí não, tá? Então, o que seria o nosso... Deixa eu só abrir a nossa tela de conversa, porque pode ter gente escrevendo. Soma de todas as derivadas parciais de... Exatamente, Tainá. Exatamente isso aí, tá? Ah, o Laplace, Laplaciano, né? Laplaciano é o operador nabla, que é o triângulo ao quadrado. Laplaciano ao quadrado, ele vem do Laplace. Foi o Laplace que introduziu esse triângulozinho daí, né? Então, a gente vai brincar aqui um pouquinho. Eu vou compartilhar a telinha de escrita com vocês. Aí vou compartilhar aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Se eu tenho, tá? Que a minha energia cinética, o meu operador energia cinética. Deixa eu pegar aqui. Operador energia cinética. Ele é dado por H cortado ao quadrado sobre 2m gradiente ao quadrado. Como que a gente chegou nisso daí? Tá? Primeiro, a gente tem, por definição da física clássica, que energia cinética ela vai ser igual ao quê? Né? Da mecânica clássica, não sei se vai dar para escrever aqui, mas energia cinética ela é dada por 1 sobre 2m
vezes P de x ao quadrado, mais P de y ao quadrado, mais P de z ao quadrado, né? E se eu quero transformar a minha energia cinética clássica em um operador energia cinética, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, que o operador energia cinética, ele vai ser dado por 1 sobre 2m vezes operador P de x ao quadrado, mais operador P de y ao quadrado, mais operador P de z ao quadrado. Mas quem seria o meu operador momento? Operador momento, ele é dado pelo quê? Menos IH cortado dρ x. Esse seria o meu P de x, né? Então, deixa eu ampliar aqui. O meu, assim como o meu operador P de y, ele vai ser dado por menos IH cortado dρ y, assim como o meu operador P de z, ele vai ser dado por menos IH cortado dρ z. Substituindo, né, o meu operador P de x, P de y e P de z aqui dentro, o que a gente vai ter como resultado? Vamos ter que operador energia cinética vai ser dado por 1 sobre 2m vezes menos I ao quadrado, né? Na realidade, deixa eu apagar aqui. Meio ruinzinho escrever aqui. Eu vou ter aqui menos IH cortado ao quadrado dρ2 sobre dρ x2, mais menos IH cortado ao quadrado dρ2 sobre dρ y2, mais menos IH cortado ao quadrado dρ2 sobre dρ z2. Quanto que é menos I ao quadrado? Quanto que vai dar menos I ao quadrado? Deixa eu ver se alguém está respondendo aí. O I ao quadrado e o menos I ao quadrado vai ser menos I vezes menos I, não é isso? Então, eu vou ter um mais I2. Se eu vou ter um mais I2, quanto que vale o I? O I vale quanto? O Rafael está falando 1. Não, Rafael, a gente vai ter menos 1. A gente vai ter menos 1. Porque menos I vezes menos I vai dar mais I ao quadrado. E como o I é raiz de menos 1, raiz de menos 1 ao quadrado vai nos dar menos 1. Correto? Então, vai nos dar menos 1. Então, em todos esses termos, a gente já pode colocar quem em evidência? Deixa eu voltar aqui para escrever. A gente pode colocar o seguinte aqui, ó, que operador energia cinética vai ser dado por menos I, quer dizer, menos, porque é menos 1, né? H cortado ao quadrado sobre 2m
vezes dROM2 sobre dROM x2 mais dROM2 sobre dROM y2 mais dROM2 sobre dROM z2. Isso aqui é a definição de quê? O Laplaciano ao quadrado. Então, daí a gente chega que o operador energia cinética ele vai ser dado por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, nabla, ou Laplaciano ao quadrado, que é como, né, como queríamos demonstrar, que é essa primeira equação aqui, tá? Então, se eu quero pegar uma propriedade, né, como energia cinética ou energia potencial, e quiser transformá-la num operador, eu vou precisar fazer esse tipo de operação ou operações similares às que a gente acabou de fazer. Tranquilo? Então, beleza, a aula está sendo gravada também. Eu peço desculpas pela minha letra, eu estou tentando aos pouquinhos me aperfeiçoar, né? Eu comprei essa prancheta digital, mas a minha letra não é boa. Se no quadro já é ruim, na prancheta digital ainda é mais complicado ainda. Então, voltando aqui, tá? A gente demonstrou isso aqui. Assim como a energia total, ela vai ser dada pelo quê? Energia cinética mais energia potencial. E para sistemas quânticos, o operador hamiltoniano é igual à energia total do sistema. Ou seja, o operador hamiltoniano vai ser dado. Espera aí que parece que o Iago caiu aqui, ou não? Não sei. Deixa eu ver aqui. Ah, não, o Iago não caiu, não. Ah, beleza, voltou. Então, a gente tem, né, que o operador hamiltoniano é dado pela soma do operador energia cinética mais energia potencial, que vai nos dar a energia total do sistema. E segundo a mecânica quântica, o hamiltoniano ele será dado pelo quê? Menos h cortado sobre 2me, o nosso nabla ao quadrado, ou Laplaciano ao quadrado, menos ZE2 sobre 4π ε0 R, tá? Em que eu coloquei errado aqui, sumiu o nome na aula passada, mas me veio agora, em que esse E daqui, ele é a carga elementar do elétron, tá? Ele é a carga elementar, não é carga do próton, não, carga elementar. Em que ME é a massa do elétron, Z é número atômico, E é a carga elementar, ε0 permissividade no vácuo e o R distância entre o elétron e o núcleo, tá? Então aqui a gente tem as contribuições eletrostáticas, tá? E aqui basicamente a gente tem a nossa contribuição da energia cinética. E aí vem algumas considerações. Nem todas as propriedades apresentadas na tabela podem ser medidas simultaneamente, somente aquelas cujos operadores comutam, tá? Ou seja, que o comutador aplicado nessa propriedade tem que dar igual a zero. Se os operadores não comutam, a obtenção simultânea das duas propriedades será impossível. Foi aí que, em 1927, Heisenberg formulou essa impossibilidade como um princípio, que foi o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Daí,
tá? Um exemplo clássico de operadores que não comutam é o da posição e o do momento para uma mesma coordenada. Então, aplicando o comutador sobre a função, teremos IH cortado, que é diferente de zero. Como que vocês demonstrariam isso daí? Como é que vocês demonstrariam isso daí? Aplicando o comutador sobre a função, teremos comutador de posição e momento é igual a IH cortado, e não zero. Como que a gente poderia provar isso? Relembrando aqui de comutação, tá? Que o comutador, eu acho que eu passei, tá aqui, ó. Comutador AO, ele vai ser dado por AO menos OA, tá? Então, o comutador dessa função, da função AO, vai ser A chapeuzinho, O chapeuzinho, que é igual A chapeuzinho vezes O chapeuzinho, menos O chapeuzinho vezes A chapeuzinho. Tá? AO. E se eu quero fazer isso com a posição e o momento? Como que a gente resolveria esse problema daí? A posição e o momento. X chapeuzinho vezes P chapeuzinho menos P chapeuzinho vezes X chapeuzinho, correto? A gente começaria resolvendo assim. Então, pegar aqui, compartilhar a minha outra tela, tá? Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se aumento o tamanho da página aqui, para escrever com mais tranquilidade. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar o seguinte aqui, ó. Que a gente tem, deixa eu só aumentar aqui para compartilhar com vocês. Então, eu vou compartilhar agora a minha tela de escrita. Eu acho que é esse aqui. Ok. Então, estou compartilhando agora aqui com vocês. Tá? E a gente tem o quê? Que se, né? Vou voltar a escrever aqui. Só um minutinho. Estou ajeitando aqui a caneta. Agora minha caneta não está dando sinal de vida. Só um minutinho. Não sei se a pilha acabou. Mas vamos ver aqui. Opa! Ele clicou em outro lugar aqui. Só um minuto, gente. Agora está respondendo. Então, se eu tenho o seguinte, ó, que o meu X, faltou chapeuzinho ali no slide, tá? P de X, ele não vai ser zero, mas vai ser IH cortado, que é diferente de zero, tá? Como que a gente provaria isso daqui? O que seria aí esse comutador por definição? Seria nada mais, nada menos que x vezes p de x menos p de x vezes x. Correto? Então, qualquer pessoa aí que
estudasse a matemática básica de comutação, diria que isso aqui é igual a zero. Mas isso aqui não é igual a zero. Por quê? Porque o operador de x... Primeiro, vamos relembrar. Quem é o operador P de x? Ele vai ser dado por menos i h cortado d-ROM x. Então, eu vou ter aqui, resolvendo, eu vou ter o seguinte, que x vezes menos i h cortado d-ROM x, menos i h cortado d-ROM x, menos, né, que aí vai ficar mais, i h cortado d-ROM x vezes x. Quanto que vocês acham que dá isso daqui? X vezes menos IH cortado d-ROM x, mais IH cortado d-ROM x vezes x. E aí? E aí, gente? Vou melhorar aqui. Eu vou colocar, ó, vou ter isso aqui. I, H cortado, menos IH cortado d-ROM x. Ó, o sinal já está lá, né? d-ROM x, mais, assim, ele ficou na posição certinha aí. Tá? Não preciso copiar de novo a mesma coisa, não. Menos IH cortado d-ROM x, mais IH cortado d-ROM x. Ah, faltou um x aqui, ó. Ah, já está aqui, ó. X vezes menos IH cortado d-ROM x. Olhando para isso daqui, a gente... Poxa, eu tenho aqui um cara com sinal negativo, menos IH cortado, e um cara com sinal positivo. Então, a gente, condicionadamente, a gente diria que isso aqui é igual a zero, não é verdade? Não é verdade? Mas vocês se lembram que uma derivada vezes alguma coisa não é igual essa alguma coisa vezes a derivada? Que essa regra não se aplica para derivar, nem sempre pode ser aplicada a derivadas e matrizes? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto vale esse primeiro termo daqui? Operador x vezes menos IH cortado d-ROM x. Quanto valeria esse primeiro termo daqui? Quanto que vocês acham que vale isso? D-ROM x. Eu estou derivando quem? Quem é que eu estou derivando nessa operação daqui? Quem é que eu estou derivando aqui? Estou derivando x? Pode falar, gente, sem medo. Quem é que eu estou derivando nessa operação daqui? Rafael, Iago, quem é que eu estou derivando nessa operação? D-ROM x. Alô, vocês estão aí?
Quem é que eu estou derivando aqui? Quem é que eu estou derivando aqui? E quem é que eu estou derivando aqui? Quanto vale o que eu vou chamar aqui de 1 e quanto vale o que eu vou chamar aqui de 2? Vocês estão aí? E aí? Dá um tempinho aí para vocês responderem. Quanto vale 1 e quanto vale 2? Valeria 0 mais 1? 0 mais 1, 0 aonde? 0 na primeira e 1 na segunda. Exatamente. Quem é que está falando? João Vitor. Ô, João Vitor. Exatamente, João Vitor. Por quê? Porque em 1... Derivada de 1 sobre x. Derivada de 1 em relação a x. É constante. Vai zerar. Exatamente. Exatamente. Aqui é como se eu não estivesse derivando ninguém. Né? Derivada de uma constante, exatamente. Derivada de 1, que aparece aqui, não é ninguém. Você tem razão, João. É o 1 aqui, ó. Derivada de uma constante em relação a x. Isso aqui vai dar 0. E aqui é a mesma coisa que eu escrever isso daqui, ó. Drom x sobre drom x. Isso aqui vai nos dar 1. Então, essa operação daqui, ela não pode ser igual a 0. Ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser igual ao próprio IH cortado, que é, na realidade aqui, igual, né? Deixa eu apagar aqui. Igual a IH cortado, que é diferente de 0. Então, isso aqui mostra o quê? Que as propriedades posição e momento, elas não comutam. Se elas não comutam, essas duas propriedades não poderão ser medidas simultaneamente. E se as propriedades momento e posição não são medidas simultaneamente, isso nos enuncia matematicamente o quê? O próprio princípio da incerteza de Heisenberg, né? O princípio da incerteza de Heisenberg. Então, retornando aqui, né, a gente demonstrou isso daqui. Isso aqui não pode ser igual a 0. E aí, seguindo aqui, tá? Resumindo, uma função de onda psi possui toda a informação sobre o sistema que ela descreve. Para extrair informações de psi, usamos operações matemáticas, que, ao atuarem sobre a função de onda, colocam a informação desejada em evidência. E essa operação matemática é chamada de operadores. Existe um operador para cada informação que se deseja sobre o sistema. A gente viu isso. Existe o operador momento, existe o operador energia cinética, existe o operador energia potencial, existe o operador velocidade e por aí vai. E o operador mais importante em mecânica quântica que nos interessa é o operador hamiltoniano, que extrai a energia total do sistema. Quer ver uma coisa interessante? Se eu aplicar o operador energia cinética, quer dizer, o operador hamiltoniano, numa função de um átomo ligado ao outro, a gente pode ver, né, pode obter, por exemplo, o orbital HOMO, que é a orbital de mais alta energia totalmente ocupada.
Na realidade, a energia do orbital HOMO. E, por definição, menos a energia de HOMO vai nos fornecer o quê? O potencial de ionização. Olha que bacana. Que a gente aprendeu em geral que o potencial de ionização seria o quê? A energia, no caso do primeiro potencial de ionização, seria a energia necessária para retirar um elétron da última camada, da camada mais externa. Então, a gente está falando de matemática e de interpretação física de fenômenos físico-químicos relacionados à mecânica quântica. Então, aqui, os operadores, por serem ordens ou instruções matemáticas, eles devem ser aplicados da seguinte forma: se o operador O é d sobre dx, a ordem matemática é derive com relação a x. Então, se eu tenho uma função psi que é dada por f de x, se eu aplicar o meu operador O na função psi, a gente viu que não é o mesmo de eu aplicar psi no operador O. Ou seja, a derivada de f de x em relação a x é diferente de f de x vezes d de 1 sobre d de x. Então, não é a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. Tá? Daí a importância, né, de falarmos de matrizes ou determinantes também. Aí, aplicando o operador hamiltoniano na função de onda psi, teremos a forma resumida da equação de Schrödinger, que H, chapeuzinho psi, é igual a psi. Relembrando, interpretação disso. Aplicando-se o operador hamiltoniano na função de onda psi, a gente vai obter um valor escalar e mensurável, que é a energia total do sistema, vezes o próprio psi. E nesse caso especial, esse operador ele vai ser dito hermitiano, em que essa função ela vai ser uma autofunção e a energia total do sistema vai ser o alto valor, valor desejado a ser medido. Então, para obter o valor da propriedade desejada, ou seja, a energia do sistema, devemos isolar o termo E. Isso é feito multiplicando com a função complexo conjugado ambos os lados da equação pela esquerda e fazendo uso da função C normalizada, que a gente falou logo no início da aula. E aí, eu tenho, né, que eu aplicando, né, esse hamiltoniano psi, o bracket, né, o cat, o nosso hamiltoniano entre as duas vezes o bra, né? Então a gente vai ter a nossa energia e o fato da função ser normalizada, isso aqui vai ser igual a 1, e aí a gente vai obter o alto valor da energia. Tá? Essas medições devem fornecer valores reais e não números complexos. Apresentando essas condições, o operador. Então, só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui. Eu vou cancelar essa. Eu estou aguardando o telefonema da FAPES, tá? Só peço a vocês um minutinho aí. Deixa eu desativar.
Gente, desculpem, é da reitoria, tá? Então, mas vamos voltar aqui. Desculpa mesmo aí, tá? Então, olha só, um detalhe aqui, né? Ele fala o seguinte: para obter o valor da propriedade desejada, a energia do sistema, devemos isolar o termo E. Isso é feito multiplicando com a função complexo conjugado ambos os lados da equação pela esquerda e fazendo o uso da função ser normalizada. Então, eu estou aplicando o complexo conjugado dessa função de onda. Eu estou botando aqui psi, bra, bra do psi de um lado e bra do psi do outro. Aí cai nisso daqui. Isso daqui a gente viu que é nada mais, nada menos do que uma integração, tá? E como a energia é um escalar, é uma grandeza mensurável, ou seja, um valor constante, o que acontece com uma constante dentro de uma integral? Ela vai sair da integral. E aí, o fato da função ser normalizada vai nos dar o valor de 1. Então, quando uma função é normalizada, a condição de normalização é que psi vezes o complexo conjugado transposto dela, a integração disso vai nos dar 1. E o que significa esse 1 fisicamente? A probabilidade máxima de se encontrar a energia total do sistema. Mais à frente, a gente vai ver a definição de probabilidade, que é nada mais, nada menos, que a gente aprende em estatística também, função de onda ao quadrado. Então, pelo fato da energia ser um valor constante e poder sair para fora da integral, e o fato da função ser normalizada, a gente chega à própria energia total do sistema, tá? Então, essas medições devem fornecer valores reais e não números complexos. Apresentando essas condições, o operador é dito ser hermitiano. E aí vem aqui um exercício, que o 1 já está respondido, né? As 4 operações matemáticas básicas podem ser consideradas operadores? Justifique sua resposta. A gente já respondeu essa pergunta. E aí o segundo aqui, ele é interessante, tá? Eu vou resolver só o segundo e eu vou deixar o 3 para vocês fazerem, tá? E aí a gente discute no iniciozinho da aula que vem, tá? Lembrando que aqui a gente vai precisar utilizar o conceito de multiplicação de matrizes, tá? E tá o seguinte: sabendo-se que os operadores de spin de Pauli são dados por isso daqui, calcule o valor dos comutadores SX, SY e SX, SZ, utilizando os operadores de spin de Pauli, tá? Operador spin de Pauli, eu esqueci de colocar aqui para vocês, é uma matrizinha coluna, tá? Ah, não, peraí, aqui eu não preciso utilizar o spin, não, só no outro exercício, tá? Então, vamos voltar aqui para o exercício 2. Mostre que E elevado a AX é uma autofunção do operador D de X e ache o autovalor correspondente. E mostre que E elevado a x2 não é uma autofunção de D de x. Como que podemos resolver esse tipo de problema? Alguém quer falar aí? Como resolver esse tipo de problema? E aí? João Vitor, que está sempre ajudando a gente aí. O que você acha, João?
Como que a gente pode resolver esse tipo de problema aí? Vou reduzir um pouquinho a tela para manter meu enunciado. E aí vou compartilhar com vocês a página de resolução. Então, vou aqui compartilhar a página de resolução. Então, estou aqui com a página de resolução. E a pergunta é: mostre que E elevado a x é uma autofunção do operador d dx. A primeira coisa que a gente vai escrever, deixa a caneta voltar aqui. Só um minutinho para minha caneta dar sinal. Tá dando. Então, se eu tenho aqui, mostre que E elevado a ax é uma autofunção do operador d de x. Então, a primeira coisa que eu tenho que escrever é que meu operador ele é dado por d dx. E a minha função f de x, ela é dada por E elevado a ax. E aí ele quer que mostre que essa função f de x é uma autofunção desse operador daqui. Como que a gente tem que fazer isso aí? E aí, Brenda, como que a gente resolve isso? Mostrar que essa função f de x é igual a e elevado a x é uma autofunção do operador d dx. E aí, Iago? Iago? Rafael? João Vitor? Tainá? Como que a gente mostraria, Tainá, que essa função E elevado a x é uma autofunção do operador d de x? Eu teria que fazer o que com o operador e com a função? Vocês estão aí? Está todo mundo me ouvindo ou será que deu problema aqui? Ah, beleza. João não está lembrando. Agora que eu estou vendo aqui. Ah, a Brenda está lembrando, né? Brenda falou que está lembrando. Então, como é que faz, Brenda? Ah, não, Bruno, não é aplicar o comutador, não. Tá? A gente simplesmente aplica o operador O na nossa função, né? A gente vai aplicar o nosso operador O. Nossa, a minha caneta aqui, ela está com probleminha. Deixa eu ver se ela volta. Pode ser pilha fraca. Só um minutinho. Ah, a Brenda falou que está escutando. Mas Ô, não lembro. professor, Oi, João. para ser autofunção, eles têm que dar o mesmo valor quando um multiplica o outro, certo? Não, para ser autofunção, ô João, ao aplicar o operador na função, eu terei como resultado um valor vezes essa mesma função. Ah, sim. Entendeu? Essa seria a definição.
Eita, peraí que a minha caneta voltou agora, mas a tela sumiu. Ok. Então, minha caneta não está boa, não. Peraí, voltou. Então, o que eu faço? Vou aplicar o operador O em f de x. Quando eu aplico o operador O em f de x, o que a gente vai ter? A vezes A vezes a função. A gente vai ter d, né, de e elevado a ax sobre dx, né, que vai ser igual ao quê? O a vezes e elevado a ax. Vai ser o a vezes e elevado a x. Mas quem é e elevado a x? É a própria função f de x. Então, vai ser a vezes f de x. Então, ao aplicar o operador O em f de x, eu vou obter a vezes f de x. Então, quando isso aqui acontece, a minha função f de x é uma autofunção do operador O. Tá? Então, essa condição foi satisfeita. Condição satisfeita, né? Condição satisfeita. Agora, se a nossa função, né, vou separar aqui para não misturar. Se a nossa função é dada por f de x é igual a e elevado a ax2, e eu aplicar o operador O nessa função f de x, o que a gente vai ter como resultado? Ao aplicar deriva em relação a x nessa função f de x, o que a gente vai ter? 2ax vezes f de x. Exatamente, Tainá. Aí eu pergunto a vocês, isso daqui é um escalar ou é uma variável? Isso aqui é um escalar ou uma variável? Então, isso aqui não é um escalar. Tá? Isso aqui não é um escalar. Tá? Então, para a condição da função ser uma autofunção do operador, eu tenho que ter um valor, né, um valor constante, escalar ou mensurável, que aí nesse caso é um alto valor. Como esse cara é uma variável, ele não é um alto valor. Se ele não é um alto valor, a função não será uma autofunção. Então, isso aqui responde o nosso exercício. Tranquilo, gente? Ficou alguma dúvida aí? Beleza? Tranquilo, então. Então, vou fechar aqui. E aí, vamos voltar aqui no nosso exercício. Vamos voltar aqui no nosso exercício. Beleza, então o exercício 1 e o exercício 2 foram resolvidos. E agora vocês vão resolver esse daqui, tá? Sabendo que os operadores de spin de Pauli são dados por, calcule o valor dos comutadores Sx, Sy, Sx e Sz.
No caso de SX e SZ, SY, eu vou ter o quê? O meu S de X vezes o S de Y menos o S de Y vezes o S de X. E aí a gente entra em regra de multiplicação de matrizes. Então, em regra de multiplicação de matrizes, né, temos dois detalhes importantes, né, em regra de multiplicação de matrizes. Então, eu vou abrir aqui rapidamente uma página rápida. Então, vou abrir aqui uma telinha aqui com a regra de multiplicação de matrizes e compartilhar com vocês aqui. Apresentar. Vou apresentar a tela inteira, tá? Então, vou apresentar a tela inteira aqui. Então, eu tenho aqui, multiplicação de matrizes, tá? Eu pegar logo o primeiro aqui, tá? Multiplicação de matrizes, só matemática, né? Vou chutar, vou ver se está explicadinho aqui, tá? Existe uma condição importantíssima em regra de multiplicação de matrizes, tá? O produto das matrizes A e J, em que I é linha e J é coluna, tá? De uma matriz, quer dizer, a posição, a localização em J dele, em que M é linha e P é coluna, e B, I, J, P, N, é a matriz C, M, N. Será a matriz C, I, J, M, N. Para que essa condição seja satisfeita, tá? O número de colunas da matriz A vai ter que ser igual ao número de linhas da matriz B, tá? Então, tem essa condição daqui, tá? Deixa eu ver se ele fala aqui na condição. E tem essa regrinha aqui, ó. Se eu tenho a matriz 1, 2, 3, 4 vezes menos 1, 4, 3, 2, né? 1, 2 na linha 1, 3, 4 na linha 1, e a minha linha 2, menos 1, 3, 4, 2, eu vou pegar a minha primeira linha e multiplicar pela primeira coluna e somar. Então, vou ter 1 vezes menos 1, mais 2 vezes 4. Assim como, pegando agora a primeira linha, multiplicando pela segunda coluna, eu vou ter 1 vezes 3 mais 2 vezes 2. Pegando a segunda linha, multiplicando pela primeira coluna, eu vou ter 3 vezes menos 1, mais 4 vezes 4. E, finalmente, a segunda linha, multiplicando pela segunda coluna, eu vou ter 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. Assim, a minha matriz AB vai ser dada por 7, 7, 13, 17. Tá? Aí ele fala aqui, agora observe o que aconteceria se fosse feito o contrário, multiplicar B por A. Vai dar 8, 10, 10, 16. Aí mostra o seguinte, aquilo que a gente comentou, que nem sempre o A vezes B vai ser igual a B vezes A. Portanto, A vezes B é diferente de B vezes A, ou seja, para a multiplicação de matrizes, não vale a propriedade comutativa. Então, ele dá outros exemplos aqui, e aí aqui a parte importante disso tudo aqui. Da definição, temos que a matriz produto AB só existirá o produto AB se o número de colunas de A for igual ao número de linhas de B.
Se o número de colunas de A for diferente do número de linhas de B, esse produto não vai existir. Ou seja, quando esses meios aqui são iguais, a gente vai ter como resultado o quê? Uma matriz M por N, tá? E se esses caras aqui forem diferentes? Não existirá produto entre essas matrizes. Então, é a propriedade mais importante que eu queria que vocês gravassem aí, tá? Então, de posse dessa regra de multiplicação de matrizes, tem algumas outras propriedades, né? Nesse site aqui que eu peguei aleatoriamente. Tendo de posse essas propriedades aí, vocês agora vão ter condição, de resolver esse último exercício aqui, ó. Sabendo que os operadores de spin de Pauli são dados por S de x igual a meio, 0, 1, 0, S de y meio, 0 menos i 0, e S de z meio de 1, 0, 0 menos 1, calcule o valor dos comutadores S de x, S de y, S de x, S de z, utilizando os operadores spin de Pauli. Na realidade, o operador spin de Pauli é dado por isso daqui. Já está implícito aqui dentro, 0, 1, 1, 0. Tá? Em que 1 significa que eu tenho um elétron com spin oposto, né? No primeiro, quer dizer, no primeiro orbital, quer dizer, com spin mais meio, e nesse caso aqui, menos meio. Seria isso que representaria essa questão do spin, tá? E aí fica para vocês resolverem esse exercício, e aí a gente discute rapidamente na próxima aula, segue, e aí a gente continua, né, com operadores em mecânica quântica, mais uns exercícios, e fechando para, sem ser semana que vem a próxima, a nossa primeira prova. Tá bom? Tranquilo, então, para todo mundo? Questão 3. A Tainá está falando aqui da lista de Planck e Einstein. Ok, deixa eu ver aqui. Eu teria que pegar essa lista aqui. Só um minutinho. É a nossa aula. Lista. Eu não estou lembrando da lista. Complemento Planck-Einstein. Não. Tainá, se você puder me relembrar a lista, eu não estou encontrando aqui. Professor, ela Oi. tá no AVA, ela tá no complemento que você postou. No complemento, deixa eu ver. Que é uma pasta zip. Uma pasta zipada. Uhum. Complemento Planck Einstein.zip. Exercícios. Ok. Que foi os exercícios que você pediu na penúltima aula para resolver, aí eu fiquei com dificuldade para fazer a 3. Ficou com dificuldade para resolver a 3. Tá, ok. Estime o comprimento de onda dos elétrons que foram acelerados a uma dpp a partir do repouso. Seria isso daí? Isso mesmo. Deixa eu tentar abrir aqui e compartilhar. Só um minutinho. Abrir aqui e compartilhar. Só um minutinho. Mas qual foi sua dificuldade? Tipo, para mim, resolve pela equação de de Broglie.
Só que eu não estava conseguindo colocar essa DDP para calcular. A DDP. Isso. Calcule. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Só um minutinho. Você vai ter que utilizar alguns pequenos conceitos aí de eletricidade para resolver essa questão daí. Alguém conseguiu resolvê-la? Alguém tentou? Vou compartilhar aqui. Eu vou compartilhar aqui. Espera aí, só um minutinho aqui que eu vou compartilhar. Apresentar uma janela. Será que é isso aqui? Seria essa lista daí, Tainá? Isso, essa lista. Beleza, então. Então, deixa eu tentar abrir minha canetinha aqui. A minha pilha não está muito boa, não. Mas, deixa eu abrir aqui. Estime o comprimento de onda dos elétrons que foram acelerados por uma Planck-Einstein. Para ficar mais fácil aqui, só um minutinho. Partícula livre, partícula na caixa. Talvez vocês tivessem que pegar uns dados aqui na literatura. Deixa eu só verificar aqui. Método variacional. Eu já passei para vocês o átomo de Bohr. Passei, né? Já passou. Tá. Vocês, né, estime o comprimento de onda dos elétrons que foram acelerados por uma DDP de 40 watts, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho aqui. Que a gente tem o seguinte, né? Que segundo Planck, a energia é igual ao quê? Ela é igual a H vezes Ni, né? E o Ni ele é igual ao quê? C sobre lambda, né? Então, mas a DDP aqui, eu tenho o valor de Heisenberg, não é Heisenberg, não. Eu vou fazer o seguinte, Tainá, eu vou resolver aqui essa questão num papelzinho aqui, eu vou tirar uma foto da resolução dela e postar no grupo. Pode ser? Tá bom, pode ser. Porque agora, às 4h15, eu vou ter uma reunião lá com a menina da reitoria, vai me ligar justamente para entrar numa webconferência. Uhum. E aí eu tô com medo de passar um pouquinho do tempo, tá bom? Não, tudo bem, sem problema. Aí eu resolvo. Precisa ser agora? Não, precisa não. Horário Tranquilo. que puder, tá tranquilo. A reunião não deve passar de meia hora. Então, lá pelas 5 horas, eu resolvo rapidinho e passo para você, tá? Tá ótimo, obrigada. Beleza, então. Mais alguma coisa, gente? Mais alguma questão aí? Tranquilo, então? Então, a gente continua na aula que vem, tá bom? Beleza, então, gente. Obrigado aí pela presença, tá? Vou entrar numa reunião daqui a pouco, resolver um probleminha com a reitoria, a comunicação. Provavelmente deve ser o meu artigo do Covid que foi aceito, né? E aí é um projeto aí, eu fui contemplado pela FAPES também,
E aí mais trabalho nessa quarentena, mas em prol da humanidade aí, né? Então isso aí é bacana, né? A gente saber que está trabalhando mais, mas que é em prol aí da humanidade. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse artigo, se alguns já viram, mas ele está na página, antes da gente finalizar aqui, tá? Ele está na página da revista Eficiência. É uma edição nova que a gente publicou, que está disponível aqui, tá? Então, todos os editores, cada editor de área publicou alguma coisa referente ao coronavírus e a Covid, né, 19. E nesse meu trabalho aí com colaboradores, a gente mostrou que a vitamina D ela pode ser promissora para o tratamento da Covid. Enfim, eu estou tomando vitamina D pelo menos 10.000 UI por dia, né? Que é a dose que o organismo produz naturalmente por dia. Seja em 20 minutos de sol a 5 horas, o organismo tem uma proteção que só vai produzir no máximo 10.000 UI, que já é uma dose boa aí para a gente manter, para a gente potencializar a nossa imunidade. Então, eu despeço de vocês aí, dizendo que a gente está colaborando com essa parte aí do Covid, né, da Covid-19, e amanhã, no Dia do Químico, vou convidar o André Romero e a gente vai falar um pouquinho, né, vai bater um papo sobre o Covid, sobre a Covid-19 e o SARS-CoV-2 às 5 da tarde. Então, aproveito aí, vocês já sabem das redes sociais, mas só relembrando do nosso Dia do Químico amanhã, tá? Então, uma boa tarde a todos. Tainá, daqui a pouquinho eu resolvo e posto para você. E até mais, gente. Qualquer coisa é só chamar pelo grupo. Tchau, tchau, gente. Até mais.